Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós das mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe. Sou eu, missionário católico, deficiente visual, Enio Viana. Se você quiser ficar próximo, missionário, me siga pelo Instagram, que vamos colocar na tela a partir de agora. O testemunho dos santos arrasta a multidão. Caríssimo, você que já tem um bom tempo que acompanha o nosso projeto, o Carisma São Padre Pio, você já deu para perceber que nós aqui propagamos o São Padre Pio de Pietrelcina. Cada programa que nós gravamos, aquilo faz que a gente possa amar Jesus e nos fazer cada vez mais buscar imitar São Padre Pio, imitar seus passos para que possamos alcançar a santidade. Você percebe que desde a infância até o último dia de vida de Padre Pio, foi o homem dedicado, foi o homem que buscou a santidade, foi o homem que diariamente, constantemente buscou combater o pecado, foi o homem que teve uma vida de oração, contemplação, foi o homem que buscava estar no altar, foi o homem que buscava estar no confessionário, foi o homem que direcionava, aconselhava, exortava, edificava as pessoas que conviviam com ele, desde os seus pais, os seus irmãos, todos os vizinhos, os cristãos, os paroquianos, os seus confrades, os seus superiores, todos que estavam ao seu redor, ou todos aqueles que ouviam o seu testemunho, ouviam falar de Padre Pio. Meus irmãos ficavam plenamente admirados, e ali Padre Pio começava a arrastar a multidão para estar em São Giovanni Rotondo. Sabe, querido, querida, quando a gente está lendo o relato dele, no finalzinho aí da sua morte, nos livros dele, conta-se que é o segundo lugar mais visitado, mais peregrinado, que vai em encontro, veio o seu corpo incorrupto em São Giovanni Rotondo. Por que até hoje Padre Pio chama a atenção? Porque Padre Pio até hoje atrai pessoas? Porque até hoje pessoas querem de fato conhecer a sua vida? Meus irmãos, veja que Padre Pio nasceu para brilhar. E tanto que ele nasceu para brilhar que ele se tornou um grande luzeiro. Tanto que ele nasceu para isso, que ele se tornou um santo e foi colocado o seu nome no livro dos heróis, na galeria dos santos, no santo dos halls. E aqui nós precisamos hoje entender algo. Eu quis trazer algo sobre Padre Pio, queria falar algo para vocês, para esse despertar, esse boom, para que de fato nós possamos entender como é que Padre Pio conseguiu fazer isso, como que Padre Pio conseguiu de fato despertar em todas as pessoas essa vontade de estar próximo dele, essa vontade de fato de imitá-lo, essa vontade de ouvir, a vontade de estar próximo dele, a vontade de se confessar com ele. O que Padre Pio fazia? Quais eram suas estratégias? Meus irmãos, aqui está um grande segredo que eu quero de fato trazer para vocês, para que nós possamos de fato ser também esse testemunho. Porque não é somente Padre Pio, os sacerdotes, as freiras. Não. Somos todos nós. Mas aqui eu queria dizer para vocês aqui um leque, aspas. Um primeiro chamado dos sacerdotes, das freiras, não é ser sacerdote, não é ser freira. E aqueles que têm a vocação matrimonial, o primeiro chamado de vocês não é o matrimônio, é ser santo. Exatamente, meus irmãos, nós temos que entender isso. A nossa primeira vocação é a santidade. É a santidade universal de todos. E aqui, meus irmãos, tem um grande detalhe. Porque Padre Pio, ele não esperou entrar no convento para ser santo. Não.
Meus irmãos, de fato, Padre Pio teve em quem espelhar São Francisco de Assis. Mas aqui, meus irmãos, ele tinha sede de ir para o convento. Houve um despertar para ele ir para aquela ordem. Só que Padre Pio já, quando ele é adolescente, na sua infância, ele já buscava a santidade, que ele fazia penitências severas. Meus irmãos, você percebe que Padre Pio, nos seus estudos, no momento de intervalo, Padre Pio ia rezar. Padre Pio ia pro sacrário. Olha, você vê o grande amor que Padre Pio tinha. Padre Pio era um diferencial entre os seus confrades, os seus colegas frades. Mas por que Padre Pio era assim? Tanto na obediência, tanto na humildade. Assim era Padre Pio, um homem perseverante que crescia em estado de graça e santidade dia após dia. Cada vez mais o homem crescia. Você percebia que era um gigante. Mas de que eu não tô falando fisicamente, tô falando da espiritualidade, tô falando do amor. Isso gerou ele arrastar multidão. Meus irmãos, nós precisamos aqui entender algo. Primeira analogia do idiota do Enio. Vamos lá? Quem é pai vai me entender muito bem. Os pais falam assim: filho, se comporta. Diante dos pais, os filhos se comportam. São filhos educados. Faz o que o pai fala. Não é assim? Mas só que, você imagine só, quando os pais dão as costas, os filhos muitas das vezes desobedecem. Ou tem outras que não. Mas aqui nós temos que entender uma coisa. Nas costas do pai. Não é isso? E muitas das vezes nós estamos sendo desse mesmo jeito, como tendo essas atitudes de criança. Como assim, Enio? Na frente do pai, a criança mostra um exemplo. Diz: eu vou obedecer meu pai, minha mãe. Vou obedecer a eles. Mas, quando os pais dão as costas, eles começam a fazer coisas que o pai diz para ele não fazer. Não é isso que muitas das vezes tem acontecido? Meus irmãos, a mesma coisa o Senhor disse para cada um de nós: amai Deus sobre todas as coisas, guardai domingos dias de preceitos, não levantai seu santo nome em vão. Não é isso que o Senhor veio nos ensinar? Não é isso que o Senhor nos convida de fato a viver? Só que muitas das vezes a gente tá na igreja, nós professamos a nossa fé, nós renunciamos o barba azul e suas artimanhas, mas quando a gente sai da igreja, que nós nunca iremos dar as costas para Deus. Deus nunca vai dar as costas para nós. Eu falo na analogia dos pais. Entenda que Deus está em todos os lugares. E aí, a gente começa a desobedecer. Não é assim que acontece? Isso acontece desde a nossa infância. E aí, na adolescência, a gente começa também a ser desobediente. Aí, começa na juventude. Daqui a pouco, quando a gente é adulto, a gente também continua sendo desobediente. Meus irmãos, eu sei que, como eu e você, nós temos aquele desejo que aqueles que convivem conosco, os nossos pais, os nossos filhos, os nossos amigos, aquele que trabalha conosco, a gente muitas das vezes tem aquela vontade imensa que eles vão conosco para a igreja. Não é isso? Mas você já parou para pensar um grande detalhe que a gente muitas das vezes tem dito? Sabe? É dos mínimos detalhes que as pessoas capturam os nossos erros e defeitos. Infelizmente é isso mesmo. Meus irmãos, você vai para a igreja 10 vezes. O dia que você não vai, todo mundo percebe. Não é assim? É assim ou não é? É. Você fica na santidade. Você ali fica perseverante em estado de graça. O dia que você desliza, o dia que acontece algo de ruim, vocês tudo verem, não é isso? É por isso que nós temos que vigiar e orar. Mas por que você está dizendo isso? Meus irmãos, é nesse detalhe que acontece na nossa vida que muitas vezes a gente fala algo, as pessoas capturam e ali não querem ir para a igreja.
Exatamente. Eu tenho percebido isso dentro da minha própria casa. Eu tenho percebido no meu próprio convívio. Meus irmãos, eu tenho desejado e eu preciso desejar todos os dias, todo momento, a santidade. E isso precisa despertar no meu coração e eu preciso querer de fato viver a santidade. Mas aqui está um grande detalhe. A gente muitas das vezes estamos indo à igreja e no meio da porta chega um vizinho, um amigo, alguém que queira nos visitar. E aí tá na hora de a gente ir pra missa e a pessoa fala assim: ah, você tá indo pra missa, outro momento eu volto. O que a gente diz? Não, pode entrar, não tem problema faltar a missa, não. Querido, essa frase que você disse, não tem problema faltar a missa, lembre-se que eu falei, mandamento, guardar domingo e dia do preceito. Que esse amigo, esse vizinho, que o seu cônjuge que convive com você e os seus filhos viu que você faltou domingo e aí ouviu você falar, não tem problema faltar na igreja, o que eles vão pensar dessa frase? O que ele vai considerar dessa frase? O que vai vir à tona essa frase para eles? Essa frase irá impregnar na mente de cada um deles. E aí você vai acolher os vizinhos, você vai acolher esse amigo, ou talvez um familiar, o familiar vai estar ali contigo. Você vai falar, vai se comportar como um tremendo de um pagão. Vamos parar por aqui para me explicar sobre isso. Daqui a pouco eu volto nessa visita aí para que você possa entender. Meus irmãos, o dia que você convidar o seu cônjuge para ir para a igreja, ele vai dizer: mas você disse que não tem problema faltar à igreja, faltar à missa? Eu não quero ir não, Aí você vai dizer: ô amor, meu bem, é porque eu tava recebendo visita. É porque tava chegando alguém que era especial para mim. O que ele pode dizer? Ah, então quer dizer que a sua família, quer dizer que seus amigos é mais especial do que Jesus? Entende? Eles vão argumentar com aquilo que você argumentou na sua ausência de ir para a igreja. Vocês percebem isso? Vocês estão entendendo isso, meus irmãos e minhas irmãs? Isso está sendo notório para vocês? Aí ele vai dizer assim: se não tem problema, então eu não vou. Entende? Aí eles falam assim: mas um do mandamento do Senhor não é amar a Deus sobre todas as coisas? Entende? Aí você diz: é porque eram amigos especiais. Mas o Senhor não disse que amar a Deus sobre todas as coisas? E você fala: não, eu tenho uma coisa melhor para fazer. Mas meu amor, tem toda quarta-feira ou domingo para você assistir o jogo. Aí ele pode argumentar: meu bem, você poderia amanhã acolher eles. Você poderia ir na casa deles para visitá-los. Mas você disse: não, pode entrar. Entende? Que será argumento atrás do seu argumento e você não terá respostas para dar? Nós iremos ficar de um jeito que nós não iremos ter argumento para argumentar com aquilo que um dia nós construímos um falso testemunho. Aquilo que nós deveríamos demonstrar na prática. Sabe por quê? Porque se seu cônjuge vesse isso, essa situação, essa cena, iria despertar algo nele. Se você fizesse isso na vida desses amigos, familiares que foram te visitar, o que iria acontecer? Eles iam entender da sua fidelidade. Vocês poderiam dizer: olha, eu tô indo para a igreja, eu tô saindo, mas quando acabar a missa, eu posso passar na sua casa? Ou então vocês podem vir amanhã que eu estou saindo agora. Eles irão entender e compreender que em primeiro lugar é o Senhor Jesus. E aí eles falam assim: deixa que mesmo elas nos amam, ela não substituiu primeiro estar na casa do Senhor. Entende? Eles poderão até dizer assim: não aceitou, ficar até chateado com vocês. Mas eu entendo uma coisa: eles dão, o dia que vocês convidar,
você vai dar testemunho para eles. Eles não vão ter o que alegar, porque vai ver a sua fidelidade. Entende? E aí o seu cônjuge vai dizer para você, o dia que você convidar: ah, eu lembro que aquele dia que a sua família, aquele seu amigo, aquele sua irmã, sua prima que veio estar aqui, você gosta muito, você disse para eles que poderia entrar, mas que você estava indo para esperar se vocês voltarem da igreja. Vi o grande amor que você tem para Jesus, que Jesus é mais especial que sua família. Ele vai ver esse testemunho e isso vai chamar muita atenção. Por quê? Porque é algo mesmo que você demonstrou, não com palavras, mas com algo concreto, verídico, algo que você deu exemplo. Entende? E aqui, meus irmãos, nós precisamos entender isso. Aqui, meus irmãos, você tem que entender isso. Em primeiro lugar, sempre o Senhor. Em primeiro lugar, sempre ir à missa. Depois a família. Você pode visitar amigos e familiares? Pode. Vamos aqui entender outra coisa aqui. Você tem um horário. O seu filho, seus filhos chamam você para sair bem no domingo, bem na hora de ir para a missa. Você disse: filho, filha, vamos, tá marcado. O que vai acontecer? Você foi. E aí, seu filho se divertiu com você. Foi talvez em um parque, talvez numa pizzaria, no dia da missa, no domingo. O que eles vão dizer no outro dia que você convidava para a igreja? Ah, mãe, se naquele domingo você não se importou, ficou sem ir, o que tem? É melhor a gente sair. É melhor a gente cuidar da nossa família, que é melhor. O que você vai dizer? Você não vai ter resposta para dar para seu filho. O que você tem que dizer para seu filho? Filho, vamos primeiro para a missa. Após a missa, nós passamos no parque. Nós passamos na lanchonete, na pizzaria. O que vai acontecer? Seu filho vai entender, vai compreender. É claro que eu não estou falando aqui que você vai falar com grosseria soberba. Esse seu testemunho concreto e você dando esse exemplo vai despertar nele essa santidade. Entende? É como... Deixa eu dar um exemplo aqui pra vocês aqui. Você no seu dia a dia, digamos aqui, mulheres, casais, o feijão queima. Você, tranquilamente, corrija o alimento ali, não fala um palavrão. Ou talvez está passando momentos difíceis, delicados. Você não abre a boca para reclamar, blasfemar o nome do Senhor e resolve o problema. E você ajoelha, reza. O que seus filhos vão perceber? O que seu cônjuge vai perceber? O que seus irmãos vão perceber? Minha mãe, meu cônjuge, meu filho, a pessoa que eu convivo, ele dá testemunho quando passa um sofrimento. Ele não escandaliza, ele não blasfema, ele não sai da igreja por nada. Ele ajoelha, ele reza, ele se refugia ao Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria. Esse é um grande testemunho belíssimo que cada um de nós podemos testemunhar. E é por isso que eu quero convidar você, meus irmãos. É nas mínimas coisas que nós podemos fazer que as pessoas conheçam Jesus. É nas simples coisas. Porque todo instante alguém olha para nós. Todo instante alguém irá nos questionar. Todo instante alguém vai nos perguntar algo. E nós temos que ter algo para responder e para testemunhar. Mas nas simples coisas nós precisamos ser cristãos. Então não fique dizendo: o que tem a fazer isso? Não. Nós temos que perguntar: se for Jesus, o que ele ia fazer? Nós temos que perguntar isso e refletir sobre isso. Cada um de nós, eu, você, nós precisamos ser testemunho vivo, ser Cristo para todos, onde estiver, onde for. Amém? Vamos ler um relato que nós retiramos no nosso site, está na descrição desse vídeo. Antes de ler, queremos pedir para você compartilhar para que mais pessoas conheçam nosso projeto de intercessão. Preste atenção nesse relato que vamos ler a partir de agora, por favor. Padre Pio mostra que o sofrimento com Deus é a santidade eterna. O bom humor, a vontade de brincar e o estado de alegria têm um grande significado na vida espiritual. São sinal de consciência tranquila e de boas relações com o resto do mundo, bem como de inteligência e humildade.
No entanto, são sobretudo consequência das virtudes teologais da fé e da esperança. A fé recorda ao cristão que ele é filho de Deus, destinado ao reino celeste e à vida eterna, em corpo e alma. A esperança impele-o a desfrutar já nesta vida daquilo que terá na outra, que detém semelhante certeza, e de vez em quando pensa nela. Nunca pode ficar triste, melancólico, deprimido ou desanimado. Isso pode acontecer por alguns instantes, mas logo a seguir mal pensa no próprio destino e nas promessas de Deus. Volta a alegrar-se. Alegres na esperança, fortes na fé, exortava São Paulo. Por isso os santos sempre foram otimistas, sempre tiveram um fundo de alegria contagiante. As biografias que os descrevem como macambúzios, carrancudos ou carrancudos e introvertidos não são dignas de crédito. Um santo triste seria uma contradição. Só nos momentos em que medita sobre as próprias deficiências, sobre as próprias faltas, experimenta dor e amargura. A certeza, porém, do amor de Deus, que é seu Pai, inflama-lhe o coração e o leva de novo à alegria. São Francisco, como refere Tomás de Celano, seu biógrafo, recomendava aos seus discípulos: cuidem os irmãos de nunca se mostrarem tristes e sombrios, como os hipócritas, mas alegres no Senhor, risonhos e amáveis, dentro dos limites da conveniência. O coração de Padre Pio transbordava de fé e esperança, mas no meio dos maiores sofrimentos físicos e morais, a imensa alegria proveniente da consciência de ser filho de Deus, herdeiro do reino dos céus, nunca o abandonava. Sentia-se forte, leve, sereno e seguro. Então, quando estava com seus confrades e amigos, a sua graça irrompia em piadas e riso, tornando-se a expressão objetiva do seu estado de alma. Ria muito e com satisfação.